Olá, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma conversa com Júlio Oliveira. Ele é pós-graduado e a sua dissertação de mestrado foi sobre gamificação. Até vou perguntar para ele se em português seria exatamente isso mesmo, né? Olá, Janaína. Boa noite. Entrou aqui a Janaína, dá um tchauzinho para ela. E se é esse termo mesmo em português, né, que é a utilização da mecânica de jogos em diversas áreas, não só na educação, né, mas a ideia é de que possamos trabalhar tanto em empresas quanto em escolas, né, desafios para o estudante, para o funcionário, né, que eles possam ter objetivos para serem alcançados. Então isso acaba motivando. Boa noite. Ô, professor Lucas, boa noite. Daqui a pouco o nosso convidado vai chegar aí, tá? Inclusive em time de vendas, né? É interessante porque você vai propor um desafio, né? Eu até quero conversar com ele também, assim que ele pedir para entrar ao vivo, sobre como é que seria esse processo que ele vem trabalhando, tanto em sala de aula quanto, né, em outras áreas, porque ele também é professor. E aí vamos só esperar ele pedir para participar. Eu vou bater um papo com ele sobre essa questão da metodologia ativa, né, da pedagogia ativa, que na verdade a ideia mais importante é o aluno deixar de ser passivo em sala de aula e ele ser literalmente um ator. Se você pensar numa peça de teatro, né, ele vai ser o protagonista desse espetáculo, não só passivamente na plateia, que é a forma tradicional, né, que nós temos hoje na educação, apesar que, né, nós temos que lembrar, que eu vou até conversar com o Júlio, sobre uma diferença muito importante, que nós temos uma geração que são nativos da era digital, né? Olha, o Júlio pediu para entrar, tá? Eu vou aceitar ele aqui, tá bom? Interone. Oi, Silvio. Ô, Júlio, boa noite. Boa noite, gente. Tudo Obri- bem? Tudo bem, obrigado por aceitar o convite, tá? Deixa eu só melhorar a câmera aqui, que tá cortando, né? Deixa um pouquinho por trás aqui, ó. Pronto. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Silvio? Ó, é um prazer te conhecer, né? A Vânia que intermediou nossa live, tá? Eu sei que você é professor também. Muito obrigado, viu? Você mora em São Paulo? Eu moro em Sorocaba, São Paulo, né? Sorocaba. Rio de Ah, São que Paulo. bom. Eu sou de Santa Amaro, São Paulo também, moro em Maringá há bastante tempo já, mas até a minha adolescência, eu vivi em São Paulo. Depois eu vim para Maringá. Conhece Maringá? Conheço Maringá, tenho várias amigas em Maringá. Ah, então você conhece a bela cidade que nós moramos, quente pra caramba, mas é uma bela cidade. É. É Sorocaba, né? Eu tô com meus 40, já rodei um pouquinho já. Morei em Manaus um tempo também, em Goiás também. Ah, então você conhece a cidade quente, né? Ô, Júlio, posso te apresentar? Para quem não te conhece? Bom, né, vou fazer. Se eu estiver errado aqui, você me corrige, tá? Por Ô, favor. Júlio, você é professor também de pós-graduação, é isso, né? Eu Você dou tem a aula vivência em sala de aula Isso, exatamente. e você fez o mestrado fora do país, no Exato. Reino Unido. Isso, no E Liverpool. a dissertação, né, o seu trabalho no mestrado foi. Olha, até te perguntar, ô Júlio, né, em português falamos gamificação mesmo? Em português a gente chama gamificação. Tem gente que traduz para ludificação, né? Mas a gamificação é o termo mais utilizado, né? Eu já vi bastante gente comentando a respeito disso, né? E até te perguntar se em português estaria correto mesmo, né, nós falarmos nesse processo de gamificação. Você sabe, Júlio, que eu estava até, né, conversando hoje com alguns professores, né, que trabalharam comigo na década de 90, que eu estou bastante tempo em sala de aula também, mas eu sempre trabalhei com ensino médio. Legal. E eu vejo que a educação ela sempre teve essa preocupação de tirar o aluno da passividade, né? Na verdade, não é
né, a metodologia ativa, a pedagogia ativa, né, que são os termos mais utilizados. Parece que agora está mais sólido esse processo, né? Essa proposta ela está mais embasada, né, teoricamente, mas eu trabalhei em várias escolas, Júlio, que tinham essa preocupação de tirar o aluno da passividade. Eu estava conversando um pouquinho aqui antes de você entrar, com quem estava nos acompanhando, né, imaginando uma sala de teatro, né, isso independente de ser um ambiente escolar ou ser uma empresa, que os atores estão no palco e a plateia estava passiva, né, observando. E a ideia era colocar os alunos como protagonistas, como os atores desse espetáculo, que eles subissem ao palco, né? Mas você sabe, Júlio, que dentro da realidade analógica, né, da década de 90, muitas escolas que eu trabalhei tinham essa preocupação. Tanto que dentro da realidade, naquele momento, né? Então, por exemplo, tinha escolas que faziam gincanas, era uma vez por ano, desculpa, e essa gincana, tinham vários desafios envolvendo assuntos que eram trabalhados em sala de aula para que os alunos fossem resolvendo esses desafios até conseguir uma próxima, tipo uma caça ao tesouro. Isso envolvia a cidade, envolvia os pais aqui em Maringá, que levavam, né, e tinha tesouro escondido, tinha outras dicas escondidas na cidade, então tirava um pouco o aluno da passividade. Tanto outros projetos, nos anos 2000, né, foi o boom dos projetos, né? Então, o professor antenado, ele tinha que ter um projeto em desenvolvimento. Então, projeto envolvendo política, envolvendo eleições, envolvendo cinema, envolvendo a questão ambiental, reciclagem de lixo, para que os alunos pudessem sair um pouco da passividade da sala de aula. Festival de música, de teatro, né? E sempre existiu. Mas eu acho que hoje, Júlio, essa preocupação ela está muito mais presente nas escolas, né? Tanto dentro da gestão escolar, quanto dos profissionais que trabalham com isso, eles têm essa preocupação, e até o novo ensino médio exige isso, né? A educação básica exige isso também. E até te falar uma coisa interessante, que a gamificação, né, apesar de que eu acho que jogos faz parte, né, faz parte da história do ser humano, né, desde Anticristo, né, os Jogos Olímpicos, jogos de tabuleiro, né, eu me lembro quando eu fazia ensino médio, que era só o professor, né, colocar um desafio, né, e tinha um presentinho para dar para a gente, meu Deus, a sala se matava. E às vezes o professor de sacanagem, os presentinhos eram vidro de esmalte, mas não interessa, você queria ganhar o vidro de esmalte, né, depois você dava para alguém, mas o desafio, né, que ele colocava para você acertar, por exemplo, uma regra gramatical, que eu lembro muito bem do meu professor Zumas, que trabalhou comigo aqui, foi meu professor em Maringá. Então ele já trabalhava, brincava com isso com a gente, era muito instigante, muito estimulante, né, Júlio? E agora com essa geração nativa digital, né? Eu acho que talvez falarmos em gincana da forma que era na minha época, eu acho que até, não sei se eles abraçariam da forma que nós abraçávamos, mas até eu estava lendo um pouco sobre essa questão da gamificação, e eu vi que nós temos que nos adequar, né, Júlio? A evolução está aí, nós estamos mudando, a escola está mudando, e o professor tem que se adequar, e nós temos que estar abertos ao novo. Tanto que até estava conversando com o professor, você deve estar assistindo aqui, que é o Lucas, sobre o espaço maker também, dentro dessa metodologia ativa, que eu acho muito legal, que nós tenhamos essas propostas dentro da educação. Porém, Júlio, eu estava lendo, já vou deixar você falar, tá? Que professor é um problema, né? Já deixa você falar, tá? Mas tranquilo. Mas, Júlio, a questão de você, né, ter esse trabalho também, essa proposta de trabalho com jogos em outras áreas, né? Não só na educação, né? Você já trabalhou com isso, já teve essa experiência em outras áreas? Funcionou legal, Júlio? Então, assim, até para falar um pouquinho do meu background, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, tá? Esse é um assunto que eu gosto tanto e é tão gostoso de falar que para mim é quase hobby assim mesmo, né? Eu adoro jogos, adoro desde muito novo, né? Eu cresci, na verdade, rodeado de jogos, né? Então, assim, na minha infância, eu cresci com Atari, com Nintendo, com tudo mais. E eu comecei, na verdade, é engraçado, porque eu comecei minha carreira escrevendo para o jornal local. Tem o Cruzeiro do Sul, que é um jornal da região de Sorocaba, né? E quando eu tinha meus 11 anos, eles me convidaram para escrever a coluna de games do jornal. E aí eu recebia lá os jogos, jogava, tudo mais. Então, assim, para mim o jogo foi uma coisa sempre muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de jogo. Aprendi
a minha profissão, que eu trabalhei muitos anos como programador, né, como arquiteto de software, e eu comecei a minha carreira programando jogos, porque eu gostava disso. Depois eu acabei indo para uma outra linha de agilidade, peguei outro viés, mas acho que o ponto importante aí é assim, quando a gente fala de gamificação na educação, tem é um leque de possibilidades, tem muita possibilidade. Então a gente fala dos jogos educacionais, que é um viés específico, né, e que é muito importante para apoiar a educação. A gente fala da gamificação mas de maneira mais pura, né, que é você trazer elementos de jogos para uma coisa que não é um jogo, né? Você trazer elementos para os jogos para melhorar o feedback, melhorar a participação, melhorar o engajamento. Tem também o que a gente chama de jogos sérios, que é uma outra vertente, que é, por exemplo, né, aqueles jogos, por dar um exemplo que eu adoro falar, que jogos de, por exemplo, uma simulação de perfuração de plataforma de petróleo. É 3D, você veste um capacete lá, entra no jogo, mas não é um jogo, é algo sério. Então, tem vários elementos que a gente pode usar, e até mesmo os board games, né? Board games é uma super ferramenta bacana para a gente usar em sala de aula. O ponto importante, Silvio, é que a gente não está jogando nada fora, né? A gente está só readequando alguns conceitos, né? Então, por exemplo, quando você falou da gincana, né? Que naquela época a gente fazia gincanas e eu adorava gincanas também. Até hoje eu gosto de uma gincana. Quem não gosta de brincar, competir? Desafio, né? É um desafio. E é divertido, né? O jogo, a gamificação em si, os jogos, eles vêm com esse intuito de dar diversão, né? E hoje em dia você ressignifica isso. Por exemplo, hoje a gente fala muito de fazer raid, que é fazer os jogos massivos, multiplayer, todo mundo junto jogando. A gente fala o jogo multiplayer, aliás, é uma coisa que está cada vez mais presente. Todo mundo joga junto, né? E é interessante porque quando você olha para o... Assim, né, quando a gente fala de gamificação, muito da gamificação é a gente despertar um olhar para pensar como fosse um game designer, né? Então a gente tem o mindset do game designer. O game designer, quando ele vai projetar um jogo, ele tem sempre em mente para quem ele está projetando aquele jogo. E nada é uma coincidência, né? Todos os elementos dos jogos, eles são pensados para um determinado público. Então quando você vai projetar um jogo, você primeiro entende quem é seu público. Quem vai consumir aquele jogo? E tem vários perfis de jogadores diferentes, né? Então, uma vez que você decide para quem vai ser aquele jogo, a escolha das mecânicas é feita de maneira tão, parece casual, mas é feita de maneira tão bem feita, porque o que eles querem, na verdade, é levar o jogador a um estado que a gente chama de fluxo, né, de flow. É aquele estado onde você se engaja continuamente de maneira prazerosa, né? Então, na verdade, o design de jogos, ele está ali para desenhar uma experiência. E aí eu faço a conexão com a sala de aula, né? Quando a gente fala de gamificar, e seja em qualquer uma das suas encarnações, né? Seja através de um board game, seja através da gamificação mais pura, seja através de um jogo educacional, não importa, o que a gente está propondo ali, na verdade, é uma experiência. E eu acho que esse é o foco principal, criar uma experiência positiva, porque através dessa experiência você gera um ciclo, um fluxo, na verdade, né? Um ciclo contínuo de reengajamento, que é o que a gente busca. Então, voltando aí, né? Então, quando a gente olha para a sala de aula e olha para o contexto que a gente quer gamificar, a gente pode gamificar uma atividade mais micro, né, mais pontual. A gente pode gamificar toda a experiência de aprendizagem de maneira mais ampla. E aí acho que a grande magia disso é assim, a gamificação ela teve um boom lá 2010, 2011 foi o boom da gamificação, né? Teve aquele up da gamificação. E em 2012 a gente teve um declínio da gamificação. A gamificação virou até uma palavra meio queimada, meio proibida, assim, né? Por que disso, né? E acho que esse entendimento ele é importante. Porque quando a gente falava de gamificação em 2011, a gente fala de gamificar sempre de maneira igual. Sempre as mesmas mecânicas para todos os públicos, né? Então, tipo, independente do público, sempre vamos usar a tabela de classificação. Independente do público, sempre vamos usar a medalha. E aí a gente criou um vício em 4, 5 mecânicas e isso usou isso para tudo. E o que aconteceu? Várias iniciativas de gamificação em várias áreas, desde a educação até mesmo em ambiente corporativo, deram em nada. E aí isso, mas isso é positivo, né? Porque eu acho que é uma curva de maturação do conceito e da abordagem. Então o que foi descoberto nesse período? Descobriu-se que, na verdade, você tem que fazer a gamificação, olhar para o teu contexto, olhar para a tua realidade, para o seu desafio de motivação e engajamento, que eu acho que é o grande mote da gamificação, e você projetar uma gamificação para aquele contexto, com as mecânicas que fazem sentido para aquele contexto, para aqueles jogadores. Por jogador, entendo assim, qualquer aluno, por exemplo, se você vai gamificar uma experiência em sala de aula,
Os seus alunos viram, na verdade, os jogadores, concorda? Então você Sim. projeta para eles uma experiência. Então, e aí acho que o mais legal é o seguinte, quando a gente olha para as mecânicas de jogos, existe um universo, Silvio, de, sei lá, quase 100 mecânicas diferentes. Mecânicas muito legais, criativas e diferentes. E por que que a gente sempre está viciado nas mesmas mecânicas, né? Por que que sempre a gente vai usar sempre a medalha? Por que sempre usar só a pontuação? Então, acho que a crítica positiva é a gente tem que surpreender esse público. E Ô, para Júlio, surpreender, e essa experiência, na realidade, vamos supor, eu acho que uma coisa seria muito legal, eu sei que muitas escolas e os professores, né, da educação básica, fundamental, eles têm essa preocupação lúdica, né? Faz parte do processo de formação, de aprendizado, né, da criança, do adolescente. Mas, ô Júlio, quando nós falamos no ensino médio e no ensino superior, eu acho que zerou toda essa questão lúdica, até pela forma, né, que, no caso do ensino médio, é cobrado deles a entrada na universidade. Então, existe um vestibular. E o ensino médio, em 3 anos, ele tem que preparar o aluno para entrar nessa universidade. É uma coisa que não é a minha fala, Júlio, mas é a fala de pais, em geral, porque eu trabalho nessa realidade de curso pré-vestibular e ensino médio. Quando uma escola ela propõe algo muito diferente para o ensino médio, a primeira reação do pai é que aquilo vai prejudicar o aluno na absorção de conteúdo. Porque é uma preocupação grande dos pais, e com razão até, porque para entrar em grandes universidades, o vestibular é uma prova puxada, é conteúdo demais, né? São vestibulares conteudistas. Então, o que eu percebi em muitas escolas que eu trabalhei? As escolas começaram a deixar qualquer outra proposta mais ativa, até de questão de preparação do jovem como cidadão, né? Uma proposta que possa, né, que gerar mais desafio, que a escola deixe de ser tão tradicional. Por quê? Porque eu acho que é até uma cobrança meio social, que aquele jovem no ensino médio entre numa boa universidade, pelo menos é a realidade da educação particular que eu trabalho. Né? E você também, como professor do ensino superior, você vê que essa questão lúdica zerou completamente, né? Eu não sei se a plateia é diferente ou se os professores, né? Como é que você já trabalhou com ensino médio, com ensino superior, né? É possível, Júlio, você pegar um conteúdo denso, né? E você conseguir, porque a questão da gamificação, até para eu poder entender, Júlio, né? Ela seria uma ferramenta a mais para que você pudesse trabalhar e engajar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, né? Ou você acha que esse processo lúdico ele poderia, né, ser inserido, né, de várias formas diferentes até no ensino médio e ensino superior? legal. Acho que tem vários assuntos importantes aí, né? E até entra na forma como a gente está consumindo o conteúdo educacional online também. Então, se a gente reparar, existe uma tendência cada vez mais forte desse viés do aprendizado, do microlearning, de você também reduzir um pouco ali, componentizar melhor a forma como você entrega o conteúdo na ponta, né? E é interessante, Silvio, porque se você parar para pensar, a gente consome a gamificação massivamente em tudo que a gente faz quase hoje. Então, desde o momento que você vai no caixa eletrônico, no ATM, e é interessante, tá? A gamificação, lá no início dela, como palavra mesmo, ela surgiu, na verdade, como termo e tudo mais, os primeiros usos profissionais de técnica de jogo, num contexto histórico de jogo, nasceu justamente quando começaram a projetar interface gráfica para ATM, para caixa eletrônico. Então, hoje, por exemplo, se você pega a maior parte dos aplicativos que você usa, Waze, a gente usa, por exemplo, vamos lá, Duolingo. Todos os aplicativos que a gente usa hoje em dia já são gamificados. E a gamificação ela é tão sutil que você não percebe ela, mas ela está lá. Então, por exemplo, né, quando a gente está no Waze, vendo o seu avatarzinho andando no mapa, avatar é uma mecânica de jogo, usar avatares. Eu puder customizar meu avatar é uma mecânica de jogo. Então, assim, vou dizer que quase tudo que a gente faz hoje em termos de aplicação e de aplicativo e de uso do dia a dia que os jovens estão acostumados é gamificado. A vida deles é gamificada, eles consomem isso o dia inteiro. O fato de não ser um jogo não quer dizer que não seja gamificado.
Então, esse pulo do gato é importante. Então, quando a gente fala de usar a gamificação, mesmo fora do contexto, dentro do contexto, eu tive bastante experiência mais com o ensino superior. Dei aula no ensino médio, mas foi muito pouco mesmo. O ensino superior tem uma experiência boa e tem muita experiência também no ensino profissional, né? Hoje eu estou dando aula para o MBI, que é o Master Business Innovation da UFSCar, mas eu sou professor lá há muitos anos já. Mas antes disso, eu dei muita aula, eu dou muita aula técnica fora e já dei aula no ensino médio. E o que eu tenho de experiência com isso é que quando você traz a gamificação e você escolhe as mecânicas certas, necessariamente você não está fugindo do contexto. Usar a gamificação não quer dizer que você esteja tornando aquilo um jogo ou criando uma camada lúdica muito forte, que simboliza aquilo como um jogo. Então, você tem como diluir essa gamificação e apresentar de uma maneira que o grande objetivo da gamificação é você gerar um engajamento. Assim, quando eu olho para um desafio, né, eu trabalho muito com vários cases e várias empresas em cima de gamificação. E sempre que a gente vai usar a gamificação, eu busco, na verdade, qual é o desafio de motivação e engajamento. Porque, assim, a parte mais forte da gamificação é você gerar, na verdade, um vínculo muito forte em termos de motivação e engajamento. Então, se tem um desafio de motivação e engajamento, eu olho para aquele desafio vira meu alvo para gamificar e criar uma experiência diferente. E aí, quando você olha para esse processo de aprendizagem, de formar, de preparar a pessoa para um vestibular super complicado, o que você conseguir fazer ali para, na classe, né, gerar mais motivação e engajamento, quanto mais melhor. Então, acho que também vem essa questão da construção de como a gente traz isso para os pais, né? De que é uma ferramenta para justamente engajar e motivar a estudar ainda mais. Então, acho que tem isso, né, Silvio? Tem um pouco assim, da falta de entendimento da gamificação, de que aquilo tem que ser um jogo, e às vezes não é um jogo. Aquele elemento está ali disfarçado, né? Mas está ali dentro. E tem essa questão também de criar o propósito da gamificação. Não é, gamificar por gamificar não faz sentido. Eu tenho que ter um propósito claro de onde eu quero chegar com aquela gamificação. Então, acho que são as Ô, duas Júlio, coisas. você dá, assim, os professores acreditam que para que você, vamos supor, seja implantado um processo como esse, né, vamos pegar um fundamental, né, não vamos nem falar de vestibular, que é tudo muito complicado no momento, né, essa questão de estudar e tal, vamos pegar uma realidade, né, no fundamental. Existe um treinamento para os profissionais ou um professor treinado ele vai trabalhar no horário específico com a turma, né, e vai trabalhar alguns conteúdos, e dentro desse horário que ele tem junto com a turma, ele vai pegar esses conteúdos e vai usar esse processo de gamificação, porque no momento agora, né, uma escola vai implantar esse processo. Como é que ela funcionaria, Júlio? Então, vamos pensar assim, tá? Você pode trazer a gamificação em vários níveis, né? No nível mais elementar, é a gente trazer isso no nível de uma disciplina específica, numa aula específica, ela você trazer algum contexto. E aí é muito mais um evento gamificado, né? Uma atividade gamificada. E aí é muito mais fácil, Sim. mas não é uma adoção tão em escala assim, né? Outra possibilidade também, se você pensar na gamificação como uma ferramenta para. Tem até vários cases. Tem um case legal desse outro sentido, que é o quê? Tem um case que chama Class Dojo, não sei se você ouviu falar já. É Não. uma aplicação chamada Class Dojo. Class, C-L-A-S-S Dojo. Dojo de dojo japonês mesmo, de artes marciais. Que ela gamifica o processo de feedback do aluno para a aula. E vice-versa, do professor para o aluno e do aluno para o professor. De você acompanhar a evolução, os feedbacks em sala de aula. Então, não tem nada a ver com a entrega de conteúdo, entendeu? Tem a ver com a forma como eu me relaciono com os alunos me dão um feedback de como promove, na verdade, a colaboração mais lateral também. Então, essa é um outro uso da gamificação. Então, acho que o ponto principal é assim, a escola ou o professor, se estiver mais no nível da classe, entender assim, qual é o meu objetivo com a gamificação, o que eu quero fazer? Qual é o meu desafio hoje em termos de motivação e engajamento de alunos? O que eu preciso resolver através da gamificação? Que uma vez que tá bem claro na minha cabeça o que eu quero resolver com a gamificação, aí eu projeto uma experiência gamificada. Eu falo, bom, então vamos criar a gamificação com esse foco. E aí a chance de dar certo é muito maior, porque eu estou muito mais focado no que eu quero resolver. Então talvez eu volto, né? Qual é a dor que eu quero resolver com a gamificação?
E aí, cada escola tem uma dor diferente também, né? Eu tenho que entender para aquele contexto qual é a dor e geralmente a dor é relacionada a isso que eu falei antes, a motivação e engajamento de alunos. Então não tem uma fórmula mágica. Existem plataformas, né? A tendência natural do mercado, qual que é? É te dar soluções pré-prontas. Coisas que estão mastigadas e consome aí, usa isso. Mas não quer dizer que isso sirva para o teu contexto. Então, o primeiro passo é você entender assim, aonde eu quero chegar com a gamificação. Eu quero melhorar o que tipo de motivação e engajamento, né? E aí, em cima disso, você fazer um processo que a gente chama de tailoring, né? Que é o famoso costureiro aí no português, né? Que é você pegar as mecânicas, olhar para o teu público ali dentro, olhar para o seu desafio, olhar para o teu público e falar, para esse público, para esse desafio, essas são as mecânicas que para mim fazem sentido. Então você faz uma mentoria, você no caso, você faz esse tipo de acompanhamento, Júlio. Então, Vamos supor, uma escola tem um gestor, e esse gestor, ele pretende, ele tem lá, vamos supor, né, qual é a dor daquela escola, né? Alunos desmotivados. Então, né, é um problema de motivação, os alunos já não concordam mais com a forma tradicional de sala de aula, é giz e professor falando, então tudo muito passivo, tudo muito mecânico, e o gestor da escola percebeu que ele tem que tentar caminhos, né? Aí vamos supor, né, no caso a gamificação seria um caminho. Então você faz primeiro uma análise, né, do problema com o gestor, da turma que você vai trabalhar, e depois é feita uma proposta de trabalho voltado para especificamente para aquela turma que está mostrando aquele tipo de descontentamento. Então você tem é, que fazer um trabalho prévio. é melhor que isso, tá? Como é que, na prática, assim, eu sou uma pessoa, mas tem uma comunidade de pessoas que trazem, no caso, eu tenho uma comunidade que chama Lean Gamification Design. Depois eu passo o link para você. E tem uma comunidade de facilitadores que fazem parte, só de gente que facilita processos de desenho de gamificação, né? Que é projetar a gamificação. Então, o primeiro, o que acontece? O primeiro desafio é assim, como é que eu faço isso de maneira fácil e rápida? Então, a gente criou um método para poder facilitar esse desenho da gamificação, tá? Que é o primeiro desafio, porque a dificuldade que a gente tem, e a dificuldade que eu tinha também, era o quê? Como é que eu desenho essa gamificação? Como é que eu projeto ela para depois fazer ela, mesmo que seja de maneira simples, estou usando assim, usando lousa, papel, post-it, não importa, coisa básica. Mas assim, o passo começa da seguinte maneira: esse processo de desenho de gamificação, ele é um processo de cocriação. Então, a gente estava muito acostumado, né, a desenhar a gamificação lá atrás, de maneira assim, fala com essa dor, eu desenho para você e te dou pronto. Não é mais assim que a gente faz. Essa dor, vamos fazer juntos então. Eu vou facilitar o processo, a gente vai construir juntos a gamificação. Então, é uma abordagem diferente, é uma abordagem que você constrói a gamificação junto com o gestor. Porque quando você fala isso tudo requer muita empatia também com os alunos, entender qual é o perfil do aluno, porque às vezes a dor de todas as escolas é a mesma, né? Mas eu tenho que olhar para aquele contexto e falar, para esse contexto aqui, para essa escola, para esse perfil de aluno, como é que eu vou fazer? Então é um processo que o desenho da gamificação vou te dar mais ou menos ter uma noção do investimento em tempo para você desenhar uma experiência gamificada. Em torno de 6 horas. 6 horas de trabalho para você desenhar uma experiência legal, completa, bem feitinha, para um problema mais complexo, tá? Isso de cocriação, tipo, você pegar uma tarde e você junto com a pessoa fazer juntos ali, desenhar a gamificação. É possível fazer em menos tempo? É possível, mas você consegue fazer isso em um período muito curto, porque tem todo um aprendizado somatizado de várias experiências de como acelerar esse design de gamificação. Então, esse é o termo que a gente usa, né? Design de gamificação, de você desenhar uma gamificação que vai ser feita. Ô, Júlio, e você senta com o gestor, com o coordenador, com o diretor, vamos supor, de uma escola, e você senta com os professores também, né, para que juntos vocês possam montar esse perfil do trabalho que será realizado. E depois, Júlio, vamos supor, em questão escolar, né, esse trabalho será desenvolvido durante o horário de aula normal, né, mas o professor é que vai, né, desenvolver esse trabalho com o aluno, o professor preparado irá desenvolver esse trabalho? Então, e é essa linha, né? A gente faz a gamificação, você cria ela e você experimenta ela. E essa experimentação, vamos pensar que a gente vai rodar a gente desenhou uma gamificação e vamos rodar pela primeira vez com uma turma, né? A gente prepara o professor, cria o mínimo ali, o mínimo de ferramental para ajudar ele a poder realizar.
e a gente acompanha mais no começo. Mas o fato é que, acho que qual é talvez assim, a sacada mais genial, né? É porque essa gamificação que você cria, à medida que você aplica ela, você recalibra e adapta ela. Então você olha ali você roda aquela gamificação e percebe como é que tenta olhar para aonde, qual foi o resultado daquilo que eu apliquei. E aí você volta e fala, bom, vamos mexer mais uma perninha aqui para ajustar, porque eu acho que assim vai dar mais resultado. Então, é um processo, na verdade, Silvio, que não é cristalizado. A gente roda uma vez, olha ali para, porque assim, e até voltando um pouquinho atrás, quando eu falo de ter um propósito para gamificar e resolver um problema, eu tento entender assim, Silvio, que tipo de grande indicador, né, métrica educacional eu tô querendo afetar. Estou querendo afetar, por exemplo, por exemplo, essa questão de presença em sala de aula. Eu tô querendo que tipo de grande indicador educacional eu quero mexer nele através da gamificação, né? Eu quero melhorar o aproveitamento da turma. Então, eu vou tentar achar ali qual é a variável que eu quero mexer, que eu quero impactar através da gamificação, né? Uma variável educacional mesmo, vamos chamar assim, para aí a gente gamificar e acompanhar o impacto naquela variável. Porque eu preciso achar, assim, quando a gente vai gamificar numa linha de propósito, eu preciso achar uma correlação clara de causa e efeito. Então, eu tenho, aqui, vamos pensar que o meu índice de engajamento em sala de aula é baixo. E aí eu crio uma experiência gamificada. Eu tenho que verificar se houve um impacto real naquele indicador de engajamento. E aí a gente tem as várias formas de fazer isso, mas o fato é que, com isso, eu sei se eu estou indo bem ou mal na gamificação, entendeu? Então não é um processo de eu gamificar e soltar lá. Em teoria, eu Sim. tenho que ir calibrando esse Você processo. vai calibrando, você vai acompanhando, você vai pegando os resultados. Ô, Júlio, vamos pegar um exemplo prático. Vamos Claro. supor, então, que nós tenhamos numa escola um problema com matemática, né? Legal, E você pega lá e vai gamificar um determinado assunto, né? legal. Então, será construído junto com os professores da disciplina de matemática, junto com o gestor, com o coordenador, né? Formas de trabalhar aquele conteúdo que gere desafio, né? Então, você vai pegar o conteúdo e vai organizá-lo de forma a apresentá-lo numa forma mais atraente, que Não é, gere. não é bem um design instrucional, né? Você tem uma linha mais design instrucional, de desenhar a instrução. O que a gente faz antes? A gente monta um grupo de trabalho pequeno, o professor, o coordenador, quatro, cinco pessoas, né? E entra um facilitador para facilitar esse desenho de gamificação. A gente entende ali qual é o desafio, qual é o perfil, qual é o meu. Até em termos de disciplina, o que tem que fazer. Eu desenho ali uma jornada de aprendizagem. Qual é a jornada de aprendizagem? Desenho essa jornada de aprendizagem e em cima da jornada de aprendizagem eu trago as mecânicas que fazem sentido para mudar, para melhorar aquela jornada de aprendizagem. Então as mecânicas elas vêm para apoiar a jornada de aprendizagem. Então a gente vai escolher as mecânicas e olhar para elas de acordo com esse contexto da jornada, de acordo com o contexto do aluno, né, e do desafio. Esse é o tripé. Agora, tem uma questão também de contexto, né? Aonde eu vou realizar aquela gamificação? É uma gamificação analógica, física? Tem um caso interessante, Silvio, que foi o seguinte, é bem recente, tá? Que era uma pessoa que participou de um workshop de gamificação há pouco tempo atrás, né? Que ela é responsável por essa parte de letramento indígena em algumas aldeias. E ele queria gamificar o processo de alfabetização de indígenas na aldeia. Então aí a gente desenhou, na verdade, uma experiência gamificada, mas analógica. Ou seja, ela roda no físico, simples, básica, mas que para aquele público gera engajamento. Aí tem outros, então assim, para cada a gamificação que você vai criar ela, também entender o contexto é importante. Tem lugares que não adianta eu querer usar o digital. Nem sempre vai ser um app que você vai fazer. E assim, eu tenho experiências muito legais de gamificação feitas em Excel. Assim, o background feito em Excel, online, bonitinho. Porque no fundo, você consegue fazer, pelo menos começar uma experiência gamificada com muito pouco. Com muito pouco. É uma questão de Mesmo que uma criatividade. escola não tenha recursos com digital, é possível Sim. implantar de forma analógica, mesmo professor em sala de aula, sem os recursos necessários, né? Porque, mas, ô Júlio,
né, com celulares em mãos, os alunos conseguem ter uma experiência também? É possível isso, mesmo que a escola não tenha essa disponibilidade de materiais, né, para que todo mundo tenha, né, de repente ali o aparelho em mãos, digital, mas com celulares é possível? É até melhor, porque aí você passa. Porque assim, tem um outro caso interessante também. Uma vez a gente estava gamificando, tinha um desafio de engajamento de pessoas em uma comunidade de podcast, tá? Então, qual que era o desafio? Como é que engaja os caras no podcast? Só que a pessoa que consome podcast, ela consome um áudio. Então, como é que eu gamifico o áudio? Então, a gente entendeu, a gente criou uma gamificação falada, possível. Então, assim, é Hum, possível você trazer a gamificação para vários tipos de contexto diferente. Se você escolher a mecânica certa, porque aí vira o seguinte, aquela mecânica que você escolhe, você traduz ela para o contexto. Então, é possível fazer com muito pouco mesmo, fazer com papel de pão, de verdade. É uma questão de você escolher as mecânicas certas e saber como é que você traduz ela para aquele contexto. Ô, Júlio, aí você vai ter que gamificar os professores, né? Como é que eles abraçam isso facilmente, né? Porque aí você vai ter que pôr um desafio para ele abraçar o processo para poder colocar em prática junto, né? Porque muitas vezes você tem um povo empacado, né? Avesso à tecnologia, avesso ao novo. Pô, eu dei aula até agora com giz e saliva, né? Por que que agora vão mudar? Né? Para que inventar? Né? Para que procurar cabelo em ovo? Né? Então, eu sei como isso é complicado, não só no ambiente, né? No corporativo também. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui da Vânia, né, Júlio? Você acredita que tenha lugar aplicar um jogo para a retomada pós-pandemia para reintegrar os alunos dentro do sistema híbrido de ensino e outras mudanças? Você acha que isso, né, seria, Júlio, uma possibilidade de você integrar o aluno até para essas questões emocionais que estão envolvendo agora tudo isso que envolveu do ano passado, a retomada agora? É possível gamificar isso também, Júlio? É possível, assim, na verdade, esse universo é quase um Lego. Você consegue gamificar quase as experiências, os desafios que você tem. Por exemplo, né, vamos pensar que a gente está falando do desafio agora de engajar e motivar os alunos pós-pandemia. Como é que eu faço esse processo? E aí eu tenho que pensar, a gente tem que pensar sobre isso. Agora, uma sacada importante em todo esse processo é que quando você fala os alunos, na verdade, a gamificação para eles já é uma coisa natural. Sim, eu estou Existe, inserido. Eles são a geração digital, né? Eles são os nativos digitais. Eu vi esse termo, achei muito legal. Os nativos digitais, né? Eles nasceram, né, é isso. inseridos nesse contexto, né? Não Então, é uma quando você dificuldade para ele, não é quando você sofrimento para eles, né? gamificação, é jogar o peixe na água, porque eles já fazem isso, já gostam disso, curtem isso. Então, assim, acho que talvez o step mais difícil seja com o professor mesmo, porque assim, Silvio, uma coisa que eu percebo nessa toda a experiência minha com jogos e com gamificação é que para você se tornar vamos chamar gamificador, tá bom? Um bom praticante de gamificação, é importante que você jogue. Então, acho que você jogar, desde jogo de celular, que seja Candy Crush, não importa, ou você jogar jogo de tabuleiro, a experiência de jogar e da diversão ali, isso depois parece besteira, mas cria uma musculatura em você que depois torna mais fácil você trazer isso para a sala de aula também. Então, exercitar o jogar, né? Jogar mais. Isso é uma coisa, eu dou sempre essa dica quando faço os workshops de gamificação, jogue mais. Inclusive, isso é uma noção, Silvio, quando eu faço workshop de gamificação, eu passo uma lista de jogos e de mecânicas, Para os professores, para tá? quem vai. Eu mando eles fazerem engenharia reversa. Olha esse jogo, e me fala quais mecânicas o cara usou e por que usou aquelas mecânicas. Porque essa Mas discussão. Júlio, eu acho que é um caminho sem volta, né? A questão digital é um caminho sem volta. Eu acho que quem quer estar inserido nesse mercado, ser um profissional atualizado, né? Ele tem que. Pô, mas eu não sei se eu vou dominar completamente, mas você vai precisar estar inserido, é inevitável, né? E você, com ajuda, com boa vontade, acredito que é possível, né? Eu nem sei se a gente deve usar mais isso, né? Mas eu vim de uma geração bem analógica, né? Então, para mim, tudo isso foi novo e ainda é um desafio para mim, confesso para você, o Júlio. Mas eu te fazer uma outra pergunta para você, ô, Júlio. E a sua experiência na questão corporativa, né? Vamos supor uma questão de vendas, né? Uma equipe de vendas.
Essa questão, eu acho que quem trabalha com vendas dentro de uma empresa, né, já existe um desafio natural da comissão, de vender, as metas, né? Mas a gamificação, ela ajuda a organizar todo esse processo, porque afinal de contas, quem trabalha numa empresa, eu acredito que sofre uma pressão muito grande já para os resultados, né? A gamificação, ela vem para contribuir com a equipe, para uma noção, uma questão mais de interação de equipe, né? Porque eu acredito que dentro do mundo corporativo já existe um estresse competitivo, mas é diferente essa competição da gamificação, né, Júlio? É que assim, né? Quando a gente fala da gamificação também, Silvio, tem uma coisa que a gente chama tem um termo tem um estudioso de gamificação que chama Yuka Show, né? Que ele criou um termo que eu adoro, que ele fala de Black Hat Gamification e White Hat Gamification, que na verdade, assim, a gamificação nem sempre é competição. Então, quando existem mecânicas de jogos que te levam para um lado mais competitivo e até mais voltado para a recompensa, tá? Um lado mais, Sim, eu vou atrás eu vou fazer aquilo porque eu vou ganhar alguma coisa. E vou competir, e tem esse lado, né? E tem o outro lado, que é mais a linha de gerar em você aquela motivação intrínseca, né? Despertar em você um desejo que de acordo com o seu perfil, que é mais prazeroso, uma coisa mais leve. Quando a gente vai desenhar um processo de gamificação, a gente faz um mix disso. A gente procura aí um mix ideal, né, de mecânica que traga um pouco dos dois universos. Agora, uma coisa é você gamificar, por exemplo, o RH. Outra coisa é você gamificar para a área comercial. É completamente diferente. Porque o perfil do público é muito diferente. O vendedor tem aquela questão muito mais faca na caveira, competição. A competição já faz parte do cotidiano deles. Então, geralmente, as mecânicas que vão para essa linha, elas vão muito assim na linha de incentivar a competição, incentivar ali a visão de pontuação, de achievement, né, de bônus. Então, é muito isso. Quando você vai para uma outra linha, vamos pensar, a gamificação aplicada, por exemplo, em uma área educacional dentro do RH, por exemplo, tá? Uma área que promove a educação corporativa. Eu estou muito mais focado aí em engajar os funcionários no processo de aprendizagem. E isso necessariamente não tem a ver com competição. São mecânicas completamente diferentes que não levam o cara para competição. Pelo contrário, eles levam o cara para colaboração. Então, essa mudança, por exemplo, uma gamificação feita para uma área comercial, não é, com certeza, o conjunto de mecânicas ali não é o que eu vou usar para uma outra área corporativa. Então, novamente, a gente volta para o desafio, né? Eu tenho que olhar para o desafio, para aquela área específica, na corporativa, e ia falar, bom, para esse contexto, o que faz sentido? Quem vai jogar? Primeiro, né? Quem vai jogar? É interessante, né? A gente tem várias teorias de arquétipos de jogadores, né? Lá atrás eu falei do design de jogos, né? O design de jogos, você vai criar um jogo, tem várias teorias que ajudam você a classificar os tipos de jogadores, a entender quais são os tipos de jogadores. E na gamificação a gente pode aplicar a mesma coisa. A gente pode classificar os tipos de jogadores, você conhece mais e classifica os tipos de jogadores também. E aí, com base nessa classificação dos tipos de jogadores, eu já sei de antemão que tipo de mecânica funciona melhor ou não. As mecânicas de jogos, geralmente, elas estão agrupadas embaixo desses grandes arquétipos de jogadores que existem, entendeu, Silvio? E isso é um acelerador. Porque quando você descobre o arquétipo do jogador, descobre que tipo de jogador é o teu jogador, o teu aluno, por exemplo, ou funcionário no corporativo, você já sabe que tipo de mecânica vai funcionar melhor para aquele nicho. E aí eu acho que isso é um acelerador, né? Não tem como começar do zero mais. Tem tanta coisa boa que acelera esse processo já na mão para fazer, que ajuda pra caramba. E uma das propostas que eu criei lá, quando eu falei desse método do Lean Gamification, foi o quê? É ser um método aberto. Então, o que eu faço? Eu tenho um site, leangamification.design, www.leangamification.design. E aí o que acontece é que tudo lá é aberto. Você pode entrar, baixar o método inteiro, baixar todos os templates para desenhar a gamificação. Tem várias comunidades abertas também no WhatsApp, em outros lugares, que a gente troca dicas lá dentro. Porque ninguém é obrigado a fazer curso nenhum. Eu acredito muito nessa linha, né, de você... Na verdade, se você um dia quiser fazer uma coisa super avançada, pode ser que faça sentido você fazer um curso, mas
Na verdade, esse é um conhecimento que tem que ser aberto. Não faz sentido você comercializar o conteúdo de que ensina o cara a gamificar. Na verdade, é pelo contrário. Quanto mais... a teoria da escassez, né? A gente tem que acreditar que quanto mais tem, mais demanda vai gerar e vai ser bom para todo mundo, entendeu? É o contrário. Então é isso, eu acho que tem essa linha, tá, Silvio, eu tenho bastante experiência em gamificação para dentro do corporativo. E aí o que eu tenho visto, na verdade, é que para o corporativo você tem que ser mais pragmático ainda. Quando eu vou desenhar um processo de gamificação para o corporativo, a gente olha para, assim, a gente tem que olhar para métricas de negócio, indicadores de negócio que eu quero afetar. Por exemplo, quando a gente fala dessa parte do educacional, né, do corporativo, a gente está muito hoje focado na questão do cara aprender e praticar, que é a filosofia do 80-20, né? Em teoria, eu tenho 20% de conteúdo teórico e 80% de prática. Então, quando a gente vai desenhar um processo de gamificação nesse contexto, eu desenho o processo da educação formal ali, né, do conteúdo, e ele se estende até o final de um ciclo de prática. A gamificação, ela acaba muito depois que acabou a instrução. Ela continua até o momento que o cara realmente botou em prática aquilo que ele aprendeu. Que é quando o cara tangibiliza, internaliza aquele conhecimento de verdade. Né? Ô, Júlio, e vamos supor, uma escola particular, ela quer implantar esse processo com seus professores, né, com seus alunos. É um processo acessível, ô Júlio, né? Você tem visto, né, você tem vivenciado isso, né, com escolas, né? Como é que os gestores, como é que os diretores têm encarado isso, né? Há uma resistência, há uma boa vontade, é um processo que custa muito para a empresa, para a escola. Até a Vânia fez uma pergunta aqui, se você já teve alguma experiência com escola pública, se é possível, até estou te perguntando essa questão de custo, da realidade, né, quando chegar o preto no branco, como é que fica para a empresa implantar esse processo, né, custos que ela vai ter, o tempo necessário. Você acha que a curto prazo é possível até uma escola pública implantar? Né? Existem outros caminhos, mas como você falou que existem várias possibilidades, né? Existe um caminho mais curto, mais fácil até para a educação pública? Então, assim, novamente, eu não tenho nem ferramenta para vender, tá, Silvio? Então, assim, o meu negócio não é vender ferramenta. Tá? Então, assim, o que eu digo para você é que, assim, você consegue fazer muita coisa legal com quase nada, com boa vontade, de verdade. Assim, eu acho que a principal ferramenta que a gente que existe, na verdade, é o professor. Se esse professor ele for um facilitador da gamificação, ele for um cara que consiga desenhar a gamificação, em teoria, ele consegue desenhar para o contexto que ele tem ali na frente dele. A gente pode pensar assim, poxa, seria muito legal ter um app super avançado com um monte de coisas, seria incrível. Mas qual é a minha realidade? Com a minha realidade, o que eu consigo, como é que a gamificação consegue me apoiar? Então, acho que a pergunta é diferente, né? Eu vou desenhar a gamificação para aquela realidade. Eu não vou comprar uma ferramenta mega, hiper. Talvez, assim, a questão de você formar os professores para aprenderem a criar o processo de gamificação. Isso é uma coisa legal. Formar ali facilitadores da gamificação, né? Isso é uma coisa bacana de fazer. E uma vez que a pessoa aprende a fazer aprende a exercitar esse músculo, né, de desenhar uma experiência gamificada, ela cada vez mais começa a fazer isso mais rápido e de maneira mais simples. E outra coisa, assim, a gente tem tanta ferramenta boa hoje em dia e gratuita, né, para que a gente pode utilizar. A gente fala do Google Classroom, a gente fala do Google Sheet. Só com essas ferramentas meio de prateleira que estão disponíveis aí, online mesmo, tá? Dá para fazer tanta coisa legal já com em termos de gamificação, sem ter que criar nada tão específico. Quando eu faço a gamificação mesmo para o corporativo, Silvio, e eu também desenho muita gamificação para startup, tá? Qual que é a grande dificuldade? Gamificar custa caro. Só que, e aí vem o pulo do gato. Na verdade, quando eu estou numa startup, ela vai criar um app, por exemplo, é caro gamificar, porque eu vou ter que desenvolver software, certo? Então, na verdade, assim, eu nunca começo desenvolvendo uma gamificação do 0 ao 100. Eu tenho que entender assim, bom, qual é o principal desafio? Como é que eu começo um processo de gamificação para esse desafio
e vou aprender, e ponho para rodar com o mínimo disponível e vou aprendendo com isso para poder ir aprimorando. E aos poucos eu vou colocando mais mecânicas e vou melhorando a gamificação. Às vezes a gente tem uma mentalidade muito de Big Bang, né? De eu tenho que começar com uma gamificação completa de cara. E não é verdade isso. Eu posso começar com um feijão com arroz bem feitinho, que eu acho que é fantástico e resolve a maior parte dos problemas. E aos poucos depois ir incrementando. Seja isso num app pago, super caro, seja isso de uma maneira mais analógica em sala de aula, ou usando os ferramentas gratuitos que estão disponíveis. A abordagem para a gamificação sempre é essa. Começa pequeno, experimenta, vê se aquilo está fazendo sentido. Fez sentido? A gente começa a aumentar aos poucos ali o número de mecânicas, a experiência gamificada vai melhorando aos poucos. Então eu nunca penso Big Bang, eu penso sempre de forma mais fragmentada, pequena, experimental, e aos poucos a gente vai melhorando essa experiência. Ô, Júlio, um professor que queira iniciar nesse processo, né? E ele tem uma turma ali, vamos supor que ele está sentindo que essa turma está desinteressada porque o assunto que ele está trabalhando não está legal. Ele tem como correr atrás disso sozinho? Ele tem como buscar na internet? Ele vai ter esse tipo de apoio, né, na internet para ele poder tentar um caminho nessa questão da gamificação? Ou ele vai ter que procurar ajuda técnica verdadeiramente, né? Supondo que eu queira ingressar nisso, eu queira utilizar, começar a entender o processo. Eu conseguiria fazer sozinho? Eu acho que depende muito do perfil do professor também. Se ele tiver um perfil investigativo, né, de ir atrás, de pesquisar e se virar mesmo, ele vai conseguir fazer muita coisa sozinho. E assim, gente, não vamos também engessar a coisa. O processo de aprendizagem, ele vem através do erro também. Tropeçar no processo faz parte da aprendizagem. Não precisa começar perfeito, eu preciso começar fazendo. Feito é melhor que perfeito, né? Então, tem esse caminho também. Eu acho que o professor que é mais descolado e tem esse viés de pesquisa de ir atrás, trazer para a realidade, tem muita coisa aberta e gratuita que ele consegue, como eu te falei, um dos métodos que existem é esse método que a gente usa lá, que é aberto e gratuito. O cara pode baixar todo o material, todos a explicação, os templates, e ele mesmo fazer. E se tiver dúvida, ainda tem as comunidades abertas que ele pode perguntar para a comunidade. Então, tipo assim, tá aberto. Agora, tem gente que tem mais dificuldade para esse primeiro passo. E tudo bem também, cada um aprende de um jeito diferente, de uma forma diferente. Então, às vezes, tem gente que precisa de uma educação mais formal. Quem precisa de uma educação mais formal, aí sim, precisa correr atrás de um curso, alguma coisa. Mas nem todo mundo precisa disso. Acho que depende muito de cada pessoa. Aí não tem uma resposta para todo mundo, né? Eu acho que a maior parte, talvez, o professor já tem por natureza essa questão investigativa. Muito professor se vira sozinho já. Então, esse público de professor que se vira sozinho, que não precisa muito de orientação, meu, tem um mar de coisa para fazer. Agora, tem uma parcela que, pelo perfil mesmo de aprendizagem, precisa de uma coisa mais formal. E aí, também tem coisa mais formal. Tem para todo mundo, né, Silvio? Então, quer dizer, se o profissional professor estiver disposto, né, ele consegue. Ele tem que buscar isso e ele consegue, né? Mesmo sozinho, né, ele vai conseguir, acho que vai ter a questão dos erros, até conseguir, né, atingir aquilo que ele propôs, como você falou, né? Você tem que ter o que você quer, né, atingir, né? Mas, o Júlio, e da sua experiência, né, Uhum. em escolas, você acha que os professores, os profissionais envolvidos, têm aceitado bem? Está indo bem? Há 10 anos, há 15 anos atrás, isso era uma coisa assim de louco, né? Hoje em dia é uma outra realidade. Hoje aceita-se muito melhor isso, existe muito mais abertura para isso. O que que eu sinto assim? Acho que tem toda uma questão geracional também envolvida com isso, mesmo os professores, né? Então, essa questão geracional, por bem ou por mal, ela vai acabar se resolvendo. Ou as pessoas se adaptam, uma nova onda de professores vai chegando também, que são os alunos, que justamente essa mesma geração que a gente está falando da educação, tá vindo para cima também. Tem professor que com 20 anos aí, 25 anos, que vem de uma outra geração também já. Então, esse é um outro dilema, né? A mudança ela vai acontecer. De uma maneira ou de outra, ela vai acabar acontecendo. Essa questão da adaptação é uma questão que é muito de cada um, né? E tá ligado ao propósito, né? Cada pessoa muda numa forma diferente, de um jeito diferente.
E o que eu vejo é uma grande tendência. Está se cada vez mais se Uhum. consolidando essa forte que não tem mais volta. Agora, o grau e como isso vai acontecer no Brasil, porque é diferente de outros países também, né? Também depende muito dessa questão do perfil do professor, do despertar dele para essas novas formas de chegar no aluno e conseguir transmitir e se conectar mais com o aluno, né? Então, acho que tudo Ô, isso acaba Júlio, ficando. fora do país, como é que está a gamificação? Fora do Lá, Brasil? em vários países, isso já é uma realidade que não se fala fora desse contexto. Qualquer educação baseada em, seja em project-based, ou qualquer outra abordagem, problem-based education, não importa qual é a abordagem que você usa para a educação, né? Se vai ser baseado em casos, em projetos ou em problemas, não importa. Mas todas elas trazem já consigo algum tipo de mecânica de jogo já embutida, já é uma coisa muito mais próxima, né? Então, eu acho que isso também está associado também a essa questão dos recursos, do mindset da população, da formação dos professores, tudo isso acaba influenciando nesse processo também. Sim, sim, não tem como, né, Júlio? Mas eu vejo nesse tempo que eu estou em sala de aula que é inevitável, né? Ainda bem que nós evoluímos no sentido de mudar, né? A Isso. educação, eu acredito que no Brasil, né, até a nossa realidade, né, caminha mais devagar ainda do que deveria, né? Então, nós temos ainda a formação tradicional do profissional, né? Tanto na questão do profissional que vai trabalhar com a educação básica quanto para o ensino superior, ele já sai, né, da sua graduação e pós-graduação já de uma forma meio, né, tradicional para educar, né? E o que acontece é que quando ele enfrenta, né, esse novo modelo, eu falo novo modelo inclusive de escola, né, de família, de pais, a forma que ele enxerga a escola e como os alunos enxergam a escola também. É uma crítica que eu vejo sempre, não só, né, dos professores, mas dos pais também, é que o mundo digital ele é muito mais interessante, sem dúvida, do que o quadro e giz e professor falando, né? A internet era muito mais rápida, era muito mais dinâmica. Então, esse desafio é inevitável, né, Júlio? Eu acredito que não tem como você fugir. Entanto que esse meu interesse na gamificação é porque, apesar que eu já estou há bastante tempo, eu sei que tem uma galera nova vindo que vão enfrentar essa realidade, tanto a questão do faça você mesmo, do maker, né, que eu acho muito interessante também, não tem como fugir. O profissional, ele tem, a escola precisa se adequar a essa realidade, né? Então, a proposta pedagógica, inclusive da escola, tanto que a BNCC pede isso também, tanto que o governo pede isso também para a gente, né? A questão pedagógica, ela pede que nós tenhamos uma formação integral do jovem, socioemocional, né? Não só a questão da transmissão de conhecimento do profissional. O aluno tem que ser formado integralmente. E é algo que os professores precisam estar abertos, né, Júlio? Né? Até para entender exatamente como que é esse processo de correr, independente se a escola vai inserir isso agora ou não, eu acho que já de antemão temos que correr atrás. Vamos saber como que funciona isso, né? Como que Tem, é, como que está funcionando. tem também muito misticismo, viu, Silvio? Assim, eu vejo que a gamificação, ela não é tecnologia de foguete. Ela é uma coisa acessível, fácil, e hoje em dia está muito mais simples de você absorver esse conteúdo. Tem muita coisa criada já, pronta, tem muito conteúdo que ensina você a fazer isso, frameworks montados. Lá em 2011, 2010, 2011, 2012, não tinha framework para você gamificar. Hoje tem vários frameworks que te ajudam a fazer esse processo de criação da gamificação. Então, acho que também tem isso, né? É muito mais, não é uma questão difícil quanto parece. É mais fácil do que as pessoas às vezes pintam isso tão Antes difícil, todo né? mundo tem um pouco de medo do novo, né? Isso. Essa questão, meu Deus do céu, vou ter que, né, gastar um tempo aí Nossa, imenso na minha vida corrida, eu vou ter que me preparar, meu Deus do céu, não vai dar certo, né? Então, até de conhecer, você já cria um monstro, né? criou um susto já. Entendeu? Né? É meio do ser humano isso, né? Ô, Desse Júlio, jeito. olha, eu gostaria de te agradecer, foi Diga. muito bacana, né, você disponibilizar essa uma hora, já deu uma hora, você acredita? Né? Papo Uma que é hora do bom. nosso do papo, eu aprendi legal com você,
né? Eu também. Uma coisa é você ler a respeito, outra coisa é conversar com quem entende do riscado, quem entende do assunto. Muito obrigado, foi muito legal, né? E se Gosto. você tiver algumas sugestões que você possa mandar para mim, né? Opa, Mande para mim, né? Você tem o meu contato, tá? Eu quero também compartilhar com meus amigos, professores que acompanharam a gente aqui, e depois essa nossa conversa, nosso bate-papo vai estar ali no meu Instagram, né? Para quem legal. quiser assistir depois e quiser perguntar a respeito também, porque eu vejo que os professores estão muito já, opa, né? Como é que funciona a gamificação? Opa, eu quero saber sobre isso, né? Legal. Muito legal. Tamo junto, Silvio. Aí também agradeço o convite também. Me coloco à disposição também, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, quiser conversar, bater papo. Assim, às vezes demora um pouco para responder lá no WhatsApp, mas eu respondo, tá? Então, eu também me coloco à Sim. disposição também para ajudar aí, e, enfim, também. E aí, vamos de verdade, assim, eu gostei muito do papo. Acho que no futuro, se a gente, de repente, até bolar outras coisas, outros bate-papos, a gente vai se Sim, falando vamos também. voltar a conversar. Ótimo, ótimo. Se você puder trazer alguma coisa, né, que você tem ali, opa, olha, aconteceu tal coisa que interessante, vamos conversar sobre isso, educação, né? Ou a experiência que você teve, ótimo, será muito legal. Legal. Eu tenho um grande amigo também, um grande gamificador também, que tem desenvolvido um trabalho assim hiper focado na gamificação educacional também, até mais do que eu. Então, de repente, até para um outro dia, a gente convida uma outra pessoa também que eu gostaria de apresentar para É, você. porque podemos conversar com mais de dois agora no Instagram também, né? Vai ser até Que é uma coisa legal. interessante. Acho que a gente pode, quem sabe, a gente monta aí uma mesa redonda. Joia, joia. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Ó, tenha uma Viu? boa semana. Você também. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, viu? Tamo junto.